Boa noite, amados irmãos e irmãs. É com grande alegria que estamos novamente juntos e vamos continuar a nossa comunhão nessa conferência para as igrejas no Triângulo Mineiro. O tema dessa nossa conferência é a nossa realidade espiritual. Ontem nós já falamos que o nosso encargo dessa vez não é discorrer e expor algumas porções, mas ajudar cada irmão, cada irmã a entrar na realidade da palavra de Deus, dessa palavra tão importante que está nas epístolas aos Tessalonicenses. Nós sabemos que são palavras para nos preparar para a volta do Senhor. Como já falamos no passado, no final de cada capítulo de 1 Tessalonicenses, nós temos a menção da volta do Senhor. Então, essa palavra é para que nós ganhemos uma realidade espiritual que faça com que nós possamos buscar e ganhar o Senhor, sempre amadurecendo, nos preparando para a sua volta. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus por isso. Bom, nós vimos ontem algumas realidades. Primeiramente, de que nós precisamos estar em Deus Pai e também no Senhor Jesus Cristo. Isto está em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 1. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Nós vimos que o segredo da nossa vida é nós estarmos em Deus, estarmos conectados a Deus, que é muito importante termos essa realidade em nossas vidas, estarmos conectados em Deus e sendo encabeçados pelo Senhor Jesus. Amém? Por isso aqui diz, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, conectados em Deus e encabeçados por Cristo. Quando nós estamos conectados a Deus e encabeçados por Cristo, o que acontece? Nós recebemos e ganhamos tudo aquilo que Deus é, tudo aquilo que Deus fez, tudo aquilo que Deus tem. E por essa razão, a igreja que é de Deus e também é de Cristo, também se torna nossa. Se torna nossa, por quê? Porque nós estamos em Deus, conectados a Deus, estamos em Cristo, encabeçados por Cristo. E ainda mais, no versículo 3, quando diz, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Vemos aqui a obra da fé, o labor de amor e a perseverança da esperança. Quando nós estamos em Deus e encabeçados por Cristo, nós ganhamos fé, amor e esperança. Mas o que é maravilhoso nessa primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, quando ele toca nessa questão, ele torna a fé, o amor e a esperança, torna-os práticos, como algo que se vive. A fé não é somente fé, a fé agora se manifesta por meio de obras, por meio de um viver. Nesse ponto, então, nós podemos ver claramente
que não é uma questão teórica, doutrinária, mas é uma questão de realidade. E o amor? O amor se manifesta por meio de um labor, por uma abnegação, negar a si mesmo em favor do outro. Temos um labor, então o amor se torna prático, a fé se torna prática, e nós temos também a perseverança da esperança. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que essa esperança se manifesta como perseverança. Isso é maravilhoso. Não adianta eu falar, eu tenho fé, amor e esperança. Eu preciso manifestar a realidade da fé, do amor e da esperança. E como isso se manifesta? É pela obra da fé, pelo labor de amor e pela perseverança da esperança. E também nós vimos, de acordo com 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 5, porque o nosso evangelho não chegou até vós somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Então, podemos ver aqui que quando a palavra chega, não pode ser simplesmente palavra. Aqui nos mostra que é uma palavra em poder no Espírito Santo. E que esse que transmite essa palavra em poder no Espírito tem um testemunho, tem um procedimento que as pessoas podem ver. Novamente, podemos ver aqui realidade. Então, se nós somos pessoas assim, quando levamos a palavra às pessoas, levaremos em poder no Espírito Santo para gerar um testemunho, assim como essa palavra gerou um testemunho em nós. Também nós falamos sobre a importância de nós permitirmos que a palavra penetre em nós para produzir essa realidade. E nós tocamos em Hebreus 4:12, que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Vemos que a palavra, nós devemos permitir que a palavra entre. A palavra é viva e ela se torna eficaz quando ela consegue cortar, quando consegue penetrar, tirar as coisas que não prestam ao nosso interior. Quando a palavra então nos abre, nos expõe totalmente a Deus. E aí o Senhor, como sumo sacerdote, supre a graça, a misericórdia e o socorro que nós necessitamos. Hoje, nós vamos ainda penetrar um pouco mais nessa questão de permitir que a palavra penetre e opere em nós. Por quê? Porque, amados irmãos, amadas irmãs, nosso encargo não é que os irmãos compreendam muitas verdades, mas que a realidade da palavra se manifeste em nossas vidas. Nós devemos permitir que o Senhor opere em nós. Em Ezequiel, capítulo 2, versículos 8 e 9, nos é dito o seguinte: Ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não te insurjas como a casa rebelde, abre a boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. E Ezequiel capítulo 3, versículos 1 a 3. Ainda me disse: Filho do homem, come o que achares,
come este rolo, vai e fala à casa de Israel. Então abri a boca e ele me deu a comer o rolo. E me disse: filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Eu o comi e na boca me era doce como o mel. Então nós vemos aqui o Senhor falando para Ezequiel: ouve o que eu te digo, ouve o que eu te digo. Não te insurjas como a casa rebelde, não se rebele, não desobedeça, abra a boca e come o que eu te dou. Então, amados irmãos, amadas irmãs, isso o Senhor também está falando para nós hoje. Nós não devemos ser como os rebeldes que não aceitam as coisas do Senhor. Aqui diz: ouve o que eu te digo, abre a boca e come o que eu te dou. O Senhor quer que nós abramos nossa boca e comamos a palavra que Ele quer nos dar. Daí, ele disse assim: então vi, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro, que é a palavra de Deus. E hoje, nosso Deus também tem esse mesmo pedido para nós: come essa palavra que eu te dou. Nessa conferência, o Senhor está pegando o rolo, a sua palavra, e diz assim: come o que eu te dou. E no Ezequiel 3, quando ele descreve isso, ele diz assim, nos versículos 1 a 3, ainda me disse o filho do homem, ainda me disse, filho do homem, come o que achares, come este rolo, vai e fala à casa de Israel. Então ele diz assim: você primeiro tem que comer este rolo, somente depois de comer este rolo, é que você deverá ir e falar à casa de Israel. O que isso quer dizer? Nós precisamos comer a palavra que o Senhor nos dá, para depois então falarmos. Não adianta nós falarmos o que nós não comemos. Se nós não comemos, essa palavra não surte efeito em nós. Ele disse: come este rolo, vai e fala à casa de Israel. Então abri a boca e ele me deu a comer o rolo. E me disse: filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Eu o comi e na boca me era doce como mel. Preste atenção aqui, amados irmãos, amadas irmãs. Ele disse: come, deve comer esse rolo e dá de comer ao teu ventre. Isso quer dizer o seu estômago. Isso que você vai comer tem que chegar ao seu estômago. E aqui diz: enche as tuas entranhas desse rolo que eu te dou. Quer dizer que nós temos que encher o nosso interior com a palavra de Deus. Daí diz: eu o comi e na boca me era doce como mel. Quer dizer que ele engoliu. E essa palavra penetrou no seu ser e começou a encher o seu interior. Quando nós permitimos que a palavra encha o nosso interior, a realidade se manifesta. Então, amados irmãos, amadas irmãs, se até hoje nós, depois de ouvirmos tanta palavra, nós temos pouca realidade, é porque nós ainda não aprendemos a fazer com que essa palavra penetre e encha o nosso interior. Isso também está em Apocalipse, capítulo 10, versículo 9. Aqui diz: fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel.
No versículo 10 diz: tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. E na minha boca era doce como mel, mas quando, porém, eu comi, o meu estômago ficou amargo. E no versículo 11, então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Então nós podemos ver que o apóstolo João teve uma mesma experiência. Um anjo deu um livro a ele e disse para que ele tomasse e devorasse aquele livro. E ele disse: esse livro na sua boca será doce como mel, mas no seu estômago será amargo. E o João fez isso mesmo, ele comeu e era doce como mel, mas no estômago ficou amargo. O que isso quer dizer? Enquanto a palavra de Deus somente fica na nossa boca, é doce. Puxa, que palavra maravilhosa, como eu gostei, que desfrute. Mas quando essa palavra entra em nós, começa então a operar, começa a cortar, começa a repartir as coisas, dividir, começa a expor o nosso ser. Isso passa a ser amargo. Está vendo? Então é muito importante nós tomarmos essa palavra para dentro de nós, para que então nós tenhamos a realidade espiritual daquilo que nós estamos recebendo, daquilo que nós estamos ouvindo. Nessa noite, o Senhor não está somente falando para nós: ouça. O Senhor está falando para nós: coma. Coma e engula. Encha o seu ventre, o seu interior, com essas palavras. Permita que essa palavra opere. Aí, toda essa realidade vai se manifestar. E é isso que nós queremos, viver essa realidade. Nós ouvimos, as palavras que nos foram faladas pelo irmão Esdras e Pedro nesse final de semana. Vocês notaram o desespero que há no coração deles? É o desespero para que tenhamos realidade, para que tomemos a palavra e possamos viver, possamos nos preparar para a volta do Senhor. Nosso desejo é que todos sejamos arrebatados. Agora, vou ler versículo 6 de 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Aqui tem um outro ponto de realidade espiritual. Meu desejo é ajudar cada irmão, cada irmã a entrar nessa realidade. O versículo 6 diz: com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. Então preste atenção ao que está nesse versículo. Vos tornastes imitadores nossos e do Senhor. Imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra. Então quer dizer, vocês receberam a palavra e se tornaram imitadores nossos e do Senhor, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. Eles receberam a palavra no meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. Certo? Veja, eles se tornaram imitadores do Senhor depois que receberam a palavra. Imitadores nossos e do Senhor. Agora, o que é imitar? O que é imitar aqui? Imitar, você acha que esse imitar é como macaco imitando o homem?
Não é isso. Macaco pode imitar o homem, mas ele não é homem. Tá certo? Ele só tem uma aparência exterior, não possui realidade interior. E essa questão de imitar é uma constante nas epístolas de Paulo. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1 diz: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Sede meus imitadores. De que maneira? Como também eu sou de Cristo. Isso quer dizer, me imitem naquilo que eu imito a Cristo. 1 Coríntios 4, 16, Paulo diz: admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Certamente, quando Paulo está falando, vocês devem ser meus imitadores, não é simplesmente ter uma imitação exterior, uma aparência. Deve realmente ser algo mais profundo. E aqui nessa passagem de 1 Tessalonicenses 1,6, diz: com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor. Nossos e do Senhor. Vamos entrar nessa realidade, porque eu creio ser algo muito importante para os dias de hoje, para as situações que nós estamos vivendo. Vamos para Mateus 11, 28. Em Mateus 11, 28, o Senhor diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Olha só, isso é algo muito importante. O versículo 30. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu vou usar essa porção de Mateus para mostrar o que é imitar o Senhor. Como que nós imitamos o Senhor? Como foi que Paulo imitou o Senhor? E como nós devemos então imitar os irmãos? Imitar os irmãos e o Senhor. Para que tenhamos uma realidade. Então vamos ver primeiro Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Puxa, essa palavra é uma palavra muito atual. As pessoas hoje estão cansadas e sobrecarregadas. E também muitos irmãos estão cansados e sobrecarregados. E o Senhor diz uma coisa: vinde a mim. Amado irmão, amada irmã, quando você estiver cansado e sobrecarregado, lembre-se desse versículo. É o momento de você ir até o Senhor. Porque Ele tem essa promessa: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que promessa maravilhosa! Quando estamos cansados e sobrecarregados, nós devemos nos acercar ao Senhor, ir ao Senhor, ir até onde o Senhor está. E Ele
prometeu que nos aliviaria. E eu vos aliviarei. Então, mas isso aqui é só a primeira parte. Ir ao Senhor. Agora vamos para a segunda parte, que está em Mateus 11, 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Nós temos no versículo 28 e 29 dois pontos, dois passos. Primeiro passo, o Senhor disse: vinde a mim, é ir ao Senhor. Para quê? Para estar junto com o Senhor. Certo? Isso é muito importante. Quando nós vamos até o Senhor, ali nós nos tornamos companheiros do Senhor. Porque agora nós estamos do lado do Senhor. Nós estamos com o Senhor. Mas não é somente ir até o Senhor. O Senhor disse: vinde a mim, em 11, 28 de Mateus. E daí ele, 11, 29 diz: tomai sobre vós o meu jugo. Isso quer dizer o quê? Agora, você que veio até mim, você deve tomar o meu jugo. Você deve estar debaixo da minha orientação. Eu agora irei orientá-lo. Eu agora irei ensiná-lo. Isso é algo que nós precisamos ver. Ele agora passa a ser o Senhor, porque eu vou tomar o jugo dele. Quer ver? 1 Timóteo capítulo 6, versículo 1 diz: todos os servos que estão debaixo de jugo, considerem dignos de toda honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Aqui mostra, servos estão debaixo de jugo. Jugo de quem? Jugo do Senhor. Isso quer dizer, debaixo da ordem, da orientação do Senhor, do seu amo, do seu patrão. Isso é o que 1 Timóteo 6,1, eu estou citando isso aqui para que todos possam compreender o que é tomar o jugo. Aqui ele fala dos irmãos que são servos, que estão debaixo de jugo, isto é, estão debaixo de ordens, de orientação de seus patrões. E então para nós o Senhor está dizendo: vinde a mim, certo? Esse é o primeiro passo. Daí o segundo passo é: tomai sobre vós o meu jugo. Esteja debaixo do meu cuidado, da minha orientação, e esteja debaixo das minhas ordens. E olha só a continuação desse versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. E aí vocês vão começar a aprender de mim. Isso que é imitar. Entenderam? O Senhor nos chama até Ele e diz: toma o meu jugo, esteja debaixo do meu cuidado, esteja debaixo das minhas ordens, eu serei o seu Senhor. E agora você vai começar a aprender de mim. É assim que se faz a imitação. Mas, observe o seguinte, o que o Senhor Jesus diz, continua dizendo: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração.
Nós não precisamos ter medo de estar debaixo do jugo do Senhor. O Senhor diz, pode vir, não precisa ter medo, eu sou manso. O Senhor é bom demais, o Senhor é manso. Se fosse um Senhor, nós todos teríamos medo. Lembre-se, o Senhor disse assim para nós irmos até Ele, que Ele iria nos aliviar. Então, olha como isso é precioso. Aprendei de mim. Por quê? Porque eu sou manso. Eu vou ensiná-lo. Eu serei paciente em ensiná-lo. Eu vou ensinar você cada passo. Eu irei capacitá-lo. Olha só, que coisa maravilhosa. Aprendei de mim, porque eu sou manso. Manso para com todos os homens. E ele diz, humilde de coração. É humilde para com Deus. Ele é obediente a Deus. Então, nós aprendemos com esse Senhor, que é manso com todos os homens, mas humilde e obediente a Deus. Tomar esse jugo, de estar debaixo desse governo, o governo do Senhor sobre as nossas vidas. É assim que nós aprendemos. Não é isso, amados irmãos, amadas irmãs? Como que nós aprendemos a viver no Espírito? Como que nós aprendemos as lições espirituais? Não é primeiramente nos acercando do Senhor? E depois não é exatamente tomar o jugo do Senhor, obedecer ao Senhor, obedecer às suas ordens e orientações? E Ele vai nos ensinando com amor, ensinando-nos a viver por meio da sua vida, ensinando-nos a viver por meio do Espírito. Ele nos dá da sua palavra. E o resultado aqui diz, e achareis descanso para a vossa alma. Então, tem duas coisas aqui. Ser aliviado e encontrar descanso. Sem o Senhor, nós estaremos sempre cansados e sobrecarregados. Amado irmão, amada irmã, quando você se sentir cansado e sobrecarregado, é que não está dependendo do Senhor. É um momento daí de tomar essa palavra. O Senhor diz, vem, eu vou aliviá-lo. Certo? O jugo nos cansa. O Senhor Jesus, Ele disse no 11:30, diz assim, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O jugo nos cansa, o fardo nos sobrecarrega. Estou falando do jugo do mundo e do fardo do mundo. Amados irmãos, amadas irmãs, se nós não estamos debaixo do jugo do Senhor, estamos debaixo do jugo do mundo. Não existe meio termo. Ou estamos debaixo do jugo do Senhor, ou estamos debaixo do jugo do mundo. E quando nós estamos no mundo, debaixo do jugo do mundo, nós carregamos o fardo do mundo. Resultado, nós ficamos cansados e sobrecarregados. Mas quando nós nos achegamos ao Senhor, o Senhor nos alivia. Ele tira de nós o jugo do mundo e o fardo do mundo e coloca sobre nós o jugo dele e o fardo dele. E aqui ele diz que o jugo dele é suave
e o fardo dele é leve. Então o Senhor está falando, eu irei capacitá-lo. É assim que nós imitamos o Senhor. E é assim também que nós imitamos os irmãos. Paulo, ele traz os irmãos para perto de si, os ensina a viver e andar no Espírito, assim como ele está fazendo agora com os Tessalonicenses. Por isso que ele falou, agora vocês são imitadores meus e eu sou imitador de Cristo. Nós aprendemos com o Senhor e nós aprendemos com os irmãos, porque o Senhor usa os irmãos para nos ensinar. Aproveitando essa questão de fardo, eu sei que há muitos irmãos e irmãs sofrendo devido a problemas dentro de casa, sofrendo devido às questões profissionais ou questões de saúde. Salmo 68, 19 diz, bendito seja o Senhor que dia a dia leva o nosso fardo. Está vendo? O Senhor é que leva o nosso fardo. E Ele coloca em nós o fardo dele, que é leve. Bendito seja o Senhor que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. E Salmos 55, 22, outro versículo muito importante. Confia os teus cuidados ao Senhor, e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Então, esse nosso andar com o Senhor, preste atenção, o Senhor nos chama, vinde a mim, tomai sobre vós meu jugo. Daí nós começamos juntos uma caminhada, uma jornada. Jeremias é a jornada, é o caminho do Senhor. Jeremias 6,16 nos diz, assim diz o Senhor, ponde-vos à margem no caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas, pelos caminhos do início, qual é o bom caminho? Andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem, não andaremos. Se nós andarmos com o Senhor, nós acharemos descanso para as nossas almas. O nosso andar com o Senhor significa o quê? Imitar o Senhor. Nós seguimos o Senhor. Então a palavra de Deus nos mostra que é possível nós imitarmos o Senhor, ter um viver que expressa o Senhor. Aqui fala, vos tornastes imitadores nossos. Agora, amado irmão, amada irmã, o que Deus quer? Deus quer que você ganhe uma realidade tal que você possa falar aos irmãos, irmãos, me imitem. Aprenda comigo a andar nesse caminho. Aí, nós estamos falando sobre realidade. Qual é a sua realidade dentro da sua casa? Você pode falar para os irmãos, irmãos, vivam em suas casas como eu vivo na minha. Tratem suas esposas como eu trato a minha. Você tem coragem de falar isso? Tratem seus filhos como eu trato os meus filhos.
Trabalhe como eu trabalho. A maneira de trabalhar seja me imite. Você pode falar isso? Os tessalonicenses receberam a palavra no meio da tribulação e passaram a imitar. E pelo fato de passar a imitar, no versículo 7 de 1 Tessalonicenses 1 diz: de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Aleluia! Isso mostra que eles andaram nesse caminho, receberam, agora eles se tornaram modelo. Paulo pode falar para os outros: imitem esses irmãos. Isso é realidade espiritual. Não adianta eu falar muita coisa, falar muito bem a palavra, mas no meu viver eu não poder falar, me imitem, como eu imito a Cristo. Como é que eu imito a Cristo? Indo ao Senhor, tomando o seu jugo e aprendendo dele. Obedecendo. Andar com Cristo traz alívio e dá descanso. E quando essa palavra opera em nós, porque nós recebemos e nós também, nós imitamos o Senhor, as coisas acontecem em nossas vidas. O versículo 8 diz: porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com o Senhor Deus, a ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Então, qual foi o resultado disso no viver deles? Todo mundo estava falando deles. Eles se tornaram modelos. E aqui diz: pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. Eles dizem: nós estivemos aí, e qual foi o resultado que tiveram pelo fato de terem recebido a palavra no meio da tribulação e terem imitado? Aqui diz: deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Aqui nós temos uma mudança de vida. E essa mudança de vida tem 4 características: deixar os ídolos, se converter a Deus e deixar os ídolos, converter a Deus, servir a Deus vivo e verdadeiro, e no versículo 10, para guardardes do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus. Então, nosso viver tem essa característica: deixar os ídolos, nos convertermos a Deus, servirmos a Deus e aguardarmos a vinda do Senhor. Certo? Sempre deixando as coisas negativas, nos voltando para as coisas do Senhor, deixando as coisas da carne, ego, velho homem, e nos voltando sempre ao Senhor, servindo ao Senhor e aguardando a vinda dele. E essa é uma realidade espiritual de um viver. Viver de alguém que imita os apóstolos e imita a Cristo. Quer dizer, andam com os apóstolos e andam com Cristo. Realidade espiritual. Deus hoje quer ver essa realidade em nossas vidas. Amados irmãos, amadas irmãs, esse é o nosso encargo. Não é passar uma doutrina,
mas que todos nós juntos possamos buscar a realidade espiritual, porque já não será algo de aparência, mas será algo real, com conteúdo. E essa realidade, esse conteúdo, vai trazer o Senhor de volta. Amém? Que o Senhor nos abençoe, amados irmãos. Vamos em frente. Amém.